Você crê que Deus pode fazer na sua vida o impossível se tornar possível? Talvez você já deparou diante de algumas situações e você já até tirou a prova que não tem realmente jeito. Diante dos teus olhos, você já até aprendeu a conviver com essa situação. Você já na sua mente se nega a aceitar que não tem como uma saída. Mas eu quero te dizer, não a minha palavra, mas a palavra de Deus, preste atenção porque essa mensagem ela vai mudar todo o destino da sua vida. Presta atenção em Eclesiastes, capítulo de número 9. Eu estou aqui no monte e diretamente do monte, essa mensagem vai abençoar o seu coração. Versículo de número 4 diz assim: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. Presta muita atenção. A Bíblia diz que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Antigamente, um cão era um sinônimo de constrangimento, de desprezo. Se alguém quisesse denegrir as pessoas, era só chamar de cão, como você vê lá em 2 Samuel, quando Mefibosete falou para Davi: quem sou eu, um cão morto, para o Senhor olhar para mim? E assim também Jesus chamou aquela mulher de origem grega: não é bom tomar o pão dos filhos e lanchar aos cachorros, aos cães. Então quer dizer que o cão ele era um sinônimo de humilhação, de constrangimento, sabe? E o leão? O leão era sinônimo de força, era sinônimo de sabedoria, de coragem, de garra. Mas aqui a Bíblia diz: para aqueles que estão entre os vivos, há esperança. Então, diante de um cão vivo e de um leão morto, quais são as possibilidades que um leão pode oferecer ele morto? Mesmo ele sendo o rei da floresta, mesmo ele sendo o maior dos animais, com tanta garra, com tanto vigor, mas, porém, se ele estiver morto, não tem mais jeito. O que Deus está querendo dizer com essa mensagem? Não importa se você, diante do seu trabalho, ou na sua casa, ou diante da sua sociedade, se você, de repente, tem sido até mesmo desprezado, humilhado, ou até mesmo rejeitado, às vezes, diante de alguma situação, desprezado. Olha, presta muita atenção. Deus está querendo te dizer para você que ainda tem esperança para a sua vida, isso mesmo. Ainda tem esperança para esse problema que você vem relutando com ele, com essa doença, com esse casamento, na sua vida profissional. Só não tem mais esperança para aqueles que já desceram a sepultura. Esses já não tem mais esperança, esses já acabaram, foram frustrados. Esse já acabou. Então o problema é que as pessoas têm que entender que enquanto você estiver vivo, você ainda tem esperança. Você já viu aquele ditado? Alguém já chegou para você e disse assim: olha, eu já acabei a minha esperança. Eu já não tenho mais esperança por isso, aquilo, outro. Como assim? Essa pessoa está viva? Sim, ele está entre os vivos, então quer dizer que há esperança. Deus ainda pode reverter o quadro da sua história. Deus ainda pode mudar essa situação, porque você ainda está entre os vivos. Olha só o que diz aqui, continua. O versículo de número 4, mais em diante, ele diz assim, ó. Ele diz assim, o 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. Então, olha só, Hebreus 11, 45, ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela terá grande galardão. Os mortos não têm mais recompensa nenhuma. Então, quer dizer que as pessoas aqui na terra, aquelas que já abandonaram a sua confiança, apostataram das suas fé, elas estão vivendo como se fosse um morto. Ela come, paga as suas dívidas, vai para o seu trabalho, mas se as esperanças delas, dentro dela, se acabou, então ela é como se fosse um morto vivente. Ela não tem mais esperança. Então como que Deus vai poder te abençoar, realizar os seus sonhos, se até você mesmo já desistiu dos seus sonhos? Você é como se fosse um morto que está vivo. Você já desacreditou daquilo que Deus pode fazer em sua vida. E a Bíblia vai ao contramão disso. Deus está dizendo, se você ainda está vivo, há esperança. Qual é a esperança que Jonas tinha dentro de um ventre de um peixe? Jonas capítulo 2, qual era a esperança que Jonas tinha dentro do ventre de um peixe?
Mas ele disse assim: será que porventura eu tornarei ver o seu santo templo? Na lógica, você poderia pensar assim: nossa, Jonas era para pedir perdão pela alma dele, porque ele já vai morrer mesmo, pelo menos Deus pode salvar a alma dele. Mas não, ele ainda estava tendo esperança que ele poderia pregar a palavra de Deus. Porventura eu volto ao teu santo templo de novo? Então olha só, pela lógica você poderia pensar assim: Jonas ainda está pensando em viver, ele está vendo as águas se rolar por cima da sua cabeça. Qual era a esperança que Jonas tinha? Quem é que ia tirar Jonas dali? Se ele fosse amigo do governador, se ele tivesse amigo na sociedade, quem que poderia escutar o grito dele dentro do ventre de um peixe? Então iguala o problema que você está vivendo com o problema de Jonas. E ele tinha esperança que Deus ainda poderia mudar a sua sorte, ele ainda ia pregar, ele não estava pensando naquele momento, ele não estava lembrando só da salvação eterna. Ele estava lembrando que os dias dele poderiam ser melhor ainda nessa terra. Salmo 27, Davi diz assim: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmo 27, eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, antes de você ir para o porvir, a salvação, a vida eterna, Deus quer que você seja realizado aqui nessa terra. Que você seja realizado os seus sonhos. Que você não é aquele crente que pensa assim: não, eu vou sofrer aqui, eu vou padecer, mas no céu eu vou ter uma vida boa. Não, Deus quer que você venha ter no presente o centuplo, ele disse isso. Com perseguição, é claro, vai ter angústia, vai ter perseguição, vai ter tribulação, mas os seus sonhos serão estabelecidos, serão realizados. Então presta muita atenção, não diga para você mesmo que já acabou. Ah, eu vou conviver com essa doença agora porque não tenho mais esperança. Peraí, você está vivo ainda? Mesmo lutando com essa doença? Tá. Então, há esperança ainda para a sua vida. De repente você tentou algo, um concurso ou algum trabalho e deu errado, foi negado a primeira vez. Você só tem duas opções: você desiste e convive com aquela negação, ou você diz assim: peraí, eu vou arregaçar minhas camisas, eu vou levantar mais cedo, eu vou buscar porque creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, nunca diga que nunca tem jeito, porque tudo é possível ao que crê. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Quantas pessoas que tiveram tudo, é como se fosse um leão, mas a sua vida foi interrompida no meio do caminho. Então quer dizer que ela tinha tudo para ser feliz, era um leão, mas a sua vida já foi interrompida. Então ela não tem recompensa mais nenhuma. Não existe mais recompensa para essa pessoa, a sua memória já no esquecimento. Então quer dizer que não adianta mais, morreu, findou todos os seus planos, findou todos os seus projetos. Então quer dizer que o problema não é enfrentar a morte, é como você enfrenta ante os seus dias a sua vida. Então coloca no seu coração essa mensagem. Deus, ele abençoe nessa tarde a sua casa, a sua família, e eu profetizo com a autoridade que ele me deu em nome de Jesus, que o impossível na tua vida se torna possível, porque assim como o céu é maior do que a terra, assim os pensamentos de Deus são maiores do que os seus, do que os nossos. Então coloca essa mensagem: ainda há uma oportunidade para você reverter o quadro dessa história. Sabe por quê? Porque você ainda está entre os vivos. Não importa o que você está passando, ainda há esperança para a sua vida. Deus abençoe a sua vida nessa tarde, que a presença do Espírito Santo te traga muita alegria no seu coração, em nome de Jesus.